Temos agora para a quarta palavra da cruz, Mateus capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, nós iremos ver os versos 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Pai Santo, continue, ó Deus, falando conosco. Continue, ó Deus, nos lembrando do teu grande amor. Continue, ó Pai, confortando o nosso coração, nos ajudando, ó Pai, a sermos persistentes na caminhada cristã. Pedimos a tua direção e bênção neste momento, e pedimos isso no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenho algumas perguntas para vocês. Você já experimentou, ou de alguma forma está experimentando, a solidão? Você já foi abandonado por pessoas queridas, pessoas em quem você confiava? O sentimento de ser deixado de lado, de ser abandonado, é algo terrível, não é mesmo? É dolorido, é doloroso, é algo muito ruim. Você já experimentou essa realidade em algum momento crítico da sua vida? Talvez em uma situação de dificuldade financeira, talvez em face de uma demissão, ou talvez quando você descobriu uma doença grave, as pessoas se afastaram de você. Você já experimentou a solidão? Isso é ruim. É terrível passar por momentos de angústia e de sofrimento sozinho. Mas, por mais doloroso que seja essas experiências, nenhuma delas se compara com o fato de ser deixado de lado, com o fato de ser abandonado pelo próprio Deus. E nesta palavra, é isso que nós estamos vendo. É por esta situação que Jesus está passando. Nós estamos vendo Jesus bradar da cruz diante daquele momento de separação entre ele e Deus. Os profetas já falavam de Jesus como alguém que seria desamparado, um homem de dores. E ele foi, de fato, abandonado e desamparado por seus familiares, por seus amigos, pessoas queridas, pessoas amadas. Mas o maior abandono pelo qual ele passou foi o abandono ou esta situação de estar separado de Deus. Um autor vai dizer que este foi o gole mais intragável do cálice que Jesus tinha a beber. Isso foi intragável. E nós observamos isso ao ler a narração de Mateus, destes últimos momentos de Jesus na crucificação. Enquanto ele estava cercado, o contexto nos mostra isso, por muitas pessoas, ladrões, soldados, familiares, alguns discípulos e escribas, sacerdotes. Enquanto estas pessoas zombavam dele, muitas dessas pessoas zombavam dele, ele enfrentava
e em um momento de profunda angústia, ele recebia em si a ira de Deus. É isso que Jesus está enfrentando aqui. A ira de um Deus irado. Ele está recebendo em si o juízo de Deus sobre os pecadores, no lugar dos pecadores. Ele sofria em nosso lugar. E com isso ele estava nos garantindo o perdão dos pecados. Ele estava recebendo o justo juízo de Deus. E o texto nos mostra esta característica de juízo ao descrever que as trevas pairaram sobre aquele lugar, desde a hora sexta, aproximadamente meio-dia, até a hora nona, às 3 horas da tarde, como uma demonstração do grande julgamento pelo qual Cristo estava passando. E esta relação entre trevas e juízo, ela pode ser encontrada em outros textos da Sagrada Escritura, como em Amós 8 e 9, onde Deus diz que no dia do julgamento, ele iria fazer com que o sol se colocasse ao meio-dia e ele traria trevas em um dia claro, como uma demonstração do seu juízo sobre aquele povo. E é diante deste cenário de julgamento, desse cenário de profunda angústia, de profunda dor, pela qual Cristo estava passando. É diante desta situação que ele faz esta pergunta: por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? O texto não se preocupa em nos apresentar os detalhes deste desamparo, mas, olhando de uma forma geral, nós podemos perceber que, na elaboração da salvação dos pecadores, a comunhão que Cristo tinha com o Pai, que até então era ininterrupta, ela foi misteriosamente quebrada. Essa é a angústia que Cristo está passando. Ele que desfruta de uma comunhão profunda com o seu Pai, neste processo da salvação, de alguma forma, esta comunhão foi quebrada. Por isso que ele questiona: Deus meu, por que me desamparaste? O que Cristo estava fazendo era carregando em si o pecado daqueles que creram e daqueles que iriam crer no seu nome. E por esta razão, por algum momento, ele foi separado, desamparado, abandonado pelo próprio Pai. Meus irmãos, a pergunta que ele fez, nós também podemos fazer: por que Cristo foi desamparado? Deus meu, por que me desamparaste? Qual a razão deste terrível abandono? E a resposta ela pode ser encontrada no todo da obra de Cristo, em especial no seu sacrifício vicário, no seu sacrifício substitutivo, no seu sacrifício em lugar de outras pessoas. Porque Cristo passou por esta situação tão terrível e angustiante? A resposta é que ele fez isso em lugar de outras pessoas. E eis então o ensino deste texto. Cristo, ele assumiu o pecado de pecadores, experimentou a solidão, o desamparo, para que aqueles que se voltam para ele nunca sejam abandonados. Vocês estão percebendo? Olha o que Cristo experimentou, para que você não experimentasse. Ele assumiu o pecado daqueles que creem no seu nome. Ele sentiu a dor da rejeição, a dor do juízo de Deus, para que você não sentisse. Ele foi desamparado, para que você, que crê no nome de Cristo, nunca
em momento algum, enfrente a solidão. Seja desamparado por Deus. Você já experimentou ou está experimentando a solidão? Desamparo? Abandono? Não viva assim. Não viva na solidão. Se você é um crente, nós temos promessas preciosas de que Deus nunca nos desamparará. Ele nunca nos deixará. Ele está sempre conosco. Se você não é crente, se você não confia, não acredita em Cristo Jesus, se você ainda não se decidiu, ainda não depositou a sua fé no Salvador, não viva na solidão. Não viva na solidão, mas volte-se para Cristo. Volte-se para Deus, para que você tenha companhia eterna. Não viva na solidão. Cristo, por meio da sua obra, nos garantiu a companhia de Deus. Creia em Cristo e viva na presença dele para sempre. Que Deus nos abençoe.